até o versículo de número 7. Mas antes de ler, deixe-me fazer uma contextualização. Nós estamos expondo as Escrituras, acompanhando a leitura bíblica anual, certo? Então, nós já estamos chegando no final do livro de Deuteronômio, a leitura bíblica anual, quem está acompanhando. E eu vou fazer então a pregação hoje nesse capítulo 9, mas deixe-me contextualizar, né? E inclusive encorajá-lo, se você não está fazendo a leitura bíblica, comece a fazer. Se você não participa lá do grupo de leitores bíblicos, fale com a gente para você participar, porque lá a gente vai fazendo esse panorama geral, né? Mas para vocês entenderem aqui todo esse contexto, eu quero contextualizar então um pouco antes. Aqui, meus irmãos, no capítulo 9, nós estamos, o povo agora está para entrar na terra novamente. Eles já andaram 40 anos no deserto. Seus pais morreram. E agora está somente aquela geração de 20 anos para baixo. O sermão passado que eu preguei, o povo estava para entrar na terra, mas os espias que entraram lá para espiar e trouxeram o fruto, eles desesperaram o povo e não quiseram entrar na terra. Eles foram rebeldes ao Senhor, contra o Senhor. E por isso o Senhor permitiu que eles andassem 40 anos no deserto, até que todos eles morressem, todos os homens de 20 anos para cima. Todos eles morreriam, exceto Caleb e Josué. Tá? Então, já se passaram 40 anos. 40 anos. Mas vamos pensar lá atrás. Eu disse para vocês que o livro de Gênesis pode ser dividido em dois grandes grupos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vemos a história de Deus com a humanidade, de uma maneira geral. E vemos o ser humano mergulhando no pecado. Caim matou Abel. Teve um homem depois de Caim que se gabava de ser pior do que ele, Lameque. Deus teve que destruir toda a terra com Noé por conta do pecado do ser humano. Capítulo 12, Deus chama uma família. Ele chama Abraão para ser pai de uma família. E este Abraão, ou por meio deste Abraão, viria o descendente que resolveria o problema do pecado. Então, a partir do capítulo 12, é a história de Deus com a família de Abraão, a família que ele chamou para resolver o problema do pecado. No capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão dar essa terra que o povo entraria agora. Abraão estava peregrinando nesta terra, a terra de Canaã. E Deus diz assim, olha, eu vou dar essa terra para vocês. Mas antes disso, vocês vão ser escravos 400 anos no Egito, até que o pecado desse povo se encha tanto que eu possa vir então e executar o meu juízo. Então olha só, Deus havia prometido essa terra para Abraão, a descendência dele, mas disse, não agora, eu vou esperar o pecado desse povo subir até o céu, chegar na tampa, preencher o que eu posso suportar. Então eu vou executar o meu juízo diante desse povo. Mas então, até lá, você vai ficar lá no Egito. Quer ver? Você pode abrir aí, para você conferir comigo. Capítulo 15, versículo... Capítulo 15, versículo 17. Não, versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis 15, 16 fala isso. Então, a quarta geração sua vai voltar para cá. Aí, meus irmãos, nós vemos então Êxodo, Deus tirando o povo do Egito. Êxodo também pode ser dividido em dois grandes blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 18. É Deus tirando o povo do Egito. O pior dos seus inimigos era Faraó. Mas Deus resolve o problema. Tira o povo de lá com a mão forte e leva para o deserto.
Capítulo 19 em diante, nós vemos um outro bloco em Êxodo. Agora, é Deus que vai habitar no meio do povo. Deus vai dar a lei, vai dizer, olha, agora eu vou habitar com vocês. Vocês devem fazer assim, assim, assado. E no capítulo 19, Deus faz uma aliança com o povo. Moisés sobe no monte. Lá no capítulo 19 você vai ler que o monte estava fumegando, tinha trovão, relâmpago, voz de trombeta, o negócio estava lá em cima pegando fogo. E o povo lá embaixo olhando para aquilo. De repente desce Moisés e diz, olha, Deus falou que se vocês fizerem assim, Ele vai habitar com vocês. E o povo diz, pode dizer para Deus que nós concordamos. Fizeram uma aliança. Moisés volta para o monte. Agora Deus começa a dar as instruções. Olha, Moisés, você vai fazer uma arca, você vai fazer um tabernáculo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Enquanto Moisés estava lá, o que o povo começou a fazer lá embaixo? Um bezerro de ouro para adorar. Moisés desce do monte com as 2 tábuas da aliança. Quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, fazendo festa para esse bezerro. O que Moisés faz com a arca? Ele pega, com as tábuas, ele pega as tábuas e quebra no pé do monte. O povo tinha quebrado a aliança de Deus. Aí Deus manda dizer para o povo, fala, olha, eu não vou no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, eu vou consumir vocês, porque vocês são idólatras. O livro de Êxodo termina desta maneira. Moisés já não podia mais falar com o Senhor dentro da tenda. Aí vem o livro de Levíticos. Do que trata o livro de Levíticos? Olha, o povo não tinha quebrado a aliança? Agora Deus vai resolver esse problema. O livro de Levíticos é a forma como Deus resolve o problema do pecado para limpar o pecado do meio do povo e ele poder estar com o povo de novo. O livro de Levíticos tem 3 figuras importantes. O sacrifício, o sacerdote e a purificação. O livro de Levítico trata dessas 3 coisas. Para que Deus pudesse então novamente morar com o povo, eles precisavam fazer rituais, e eles precisavam de um sacerdote para isso, e esses rituais eram para que o povo fosse purificado, para mostrar para o povo o seguinte, olha, eu não posso habitar com vocês sendo imundos, vocês sendo pecadores, eu preciso limpar esse pecado. E o livro de Levíticos inteiro trata disso. A maneira como Deus limpa o pecado do povo. Isso já apontava para Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito que derramou sangue. Ele é o sumo sacerdote que nos representa. Ele é tudo, mas Levíticos já aponta isso para Cristo Jesus. E é tão interessante, gente, que o início de Levíticos, Deus fala com Moisés da tenda da congregação. Moisés está lá de fora e Deus dentro da tenda fala com ele lá do lado de fora. Mas quando chega Números, primeiro versículo de Números, nós vemos Deus falando com Moisés agora dentro da tenda. Por quê? Resolveu-se o problema do pecado. E agora Deus está com o povo. Chega com o povo no deserto, agora Números, no deserto, caminhando com o povo no deserto, chega diante da terra, fala assim, agora vocês podem entrar. Isso foi o último sermão que eu preguei. Lembra, o último sermão eu falei da gravidade do pecado do povo, a consequência desses pecados para a vida do povo, e como é que Deus resolveu o problema. Ora, o povo pecou diante do Senhor porque eles foram incrédulos, porque eles murmuraram e porque eles foram rebeldes. Eu até disse para vocês tomarem cuidado, porque geralmente a nossa incredulidade a respeito de Deus nos leva a ficar murmurando. A gente não confia em Deus que Ele vai fazer as coisas, que Ele é soberano, que Ele tem todo o domínio, e eu começo a murmurar. Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? E o povo começou a murmurar, e isso levou à rebeldia. E eu mostrei para vocês que as consequências desse pecado, uma delas é que a gente perde as bênçãos de Deus. Olha, eles estavam diante da terra, Deus falou assim, vai, entra na terra, vou dar a terra para vocês. Eles não entraram, foram rebeldes. O que Deus diz? Tudo bem, vocês não querem entrar? Então vocês vão andar 40 anos no deserto até todo mundo morrer. Vocês não querem entrar? Eles se arrependeram, ficaram contristados, mas perderam a bênção.
Eu falei também para vocês que muitas vezes os nossos pecados trazem consequências para aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, os filhos deles tiveram que andar 40 anos junto com eles. Olha a consequência que foi para os filhos. Os filhos tiveram que postergar a entrada na terra 40 anos por conta da infidelidade dos pais. Eu até expliquei que não são os filhos pagando pelos pecados dos pais, não é isso. Mas é que os nossos pecados trazem consequências naturais, que afetam a gente e afetam os nossos filhos também. Mas aí nós vemos Deus resolvendo o problema desse pecado. E agora, meus irmãos, depois de 40 anos, o povo está de novo na terra prometida para entrar. E agora Deus vai nos ensinar duas coisas muito importantes que eu quero que vocês aprendam. Vamos lá, para o nosso texto. Primeiro, ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Hoje você vai passar o Jordão e vai possuir essa terra. 40 anos atrás vocês não possuíram porque seus pais duvidaram. Porque seus pais murmuraram e seus pais foram rebeldes. Mas eu disse que vocês herdariam essa terra. E hoje vocês vão entrar nessa terra. Cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Isso era algo que era dito naquela região. Quem que pode resistir os filhos de Anak? Eles eram gigantes. Foram desses gigantes que o povo correu, que o povo fugiu, que o povo teve medo. Os seus pais, os pais deles. E Deus está dizendo, vocês vão possuir essa terra. Versículo 3. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Hoje vocês vão entrar, são gigantes, mas eles vão cair diante de vocês, porque eu prometi isso e eu vou cumprir isso. Mas agora olha o que o Senhor diz para eles. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Veja o que o Senhor está dizendo. Quando eu lançar eles de diante de vocês, quando tirar todo mundo dali, quando vocês então estiverem lá dentro desta terra, não diga no coração de vocês, nós estamos aqui por causa da nossa justiça. Nós estamos aqui por causa da nossa bondade. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque o Senhor se afeiçoou de nós, porque somos um povo bom. Deus está dizendo exatamente para eles, olha, não pensem assim. Não pensem que vocês são um povo bom. Continuando a leitura. É que o Senhor me trouxe a possuir. Porque, meio do versículo 4, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Lembra de Gênesis 15, 16, que Deus fala para Abraão? Depois da 4ª geração vocês vão voltar, porque aí o pecado deles vai estar na tampa, e então eu vou executar meu juízo. Era por isso que Deus entrou com o povo dele lá. Não era pela bondade do povo. O povo estava sendo instrumento nas mãos de Deus para executar o juízo de Deus naquela terra. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueceis de que muito provocastes a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Meus irmãos, o que é que o Senhor tem para nós nessa noite? É basicamente aquilo que o Senhor queria ensinar para esse povo também. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu disse que quero destacar duas coisas. A primeira delas é que nós nunca podemos achar que as coisas boas que ganhamos de Deus é por merecimento nosso. Deus queria mostrar isso para aquele povo. Preste atenção, Israel, eu estou colocando vocês numa terra boa. Eu estou tirando diante de vocês gigantes. Estou destruindo isso. Eles são temíveis em toda a terra, mas eu vou destroná-los do seu lugar e vou colocar vocês. Mas não pense que eu estou fazendo isso porque vocês são bons. Não pensem que eu estou fazendo isso por causa da justiça de vocês. Não achem que vocês são bonzinhos. E meus irmãos, Deus fala a mesma coisa para nós hoje. Porque muitas vezes nós corremos o risco de enganar a nós mesmos achando que nós somos bons, que o nosso coração é bonzinho. Ah, pastor, mas espera aí. O senhor quer dizer que eu sou mau? Sim, você é, eu sou, você é mau. Ah, pastor, mas tem mais gente mal do que eu. Tem gente que mata, eu não mato ninguém. Tem gente que rouba, eu não roubo. Tudo bem, mas você não tem que se comparar com outra pessoa, não. Você tem que se comparar com Cristo. E você e eu, comparado com Cristo, somos o quê? Nós não merecemos nada de bom de Deus. A única coisa que merecemos de Deus é o inferno, porque o nosso representante Adão pecou, e o acordo com ele era: se você não me obedecer, certamente morrereis, e essa morte é a morte espiritual, separação eterna de Deus. Então é isso que nós merecemos, e nós não vamos para lá porque Deus é misericordioso e não nos manda para lá. Mas eu não posso achar que eu mereço alguma coisa. A minha justiça, como diz Isaías, é como trapo de imundícia. O melhor de nós é insuficiente para cumprir a justiça de Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque quando Deus nos declara justos, ou justificado do nosso pecado, não é por mérito nosso, não é por causa de mim, mas é por conta daquilo que Cristo fez. Lembra o texto que eu li com vocês no momento de contrição? Que Jesus é o nosso advogado que está do lado de Deus, o Pai? Que Ele é o pagamento da nossa dívida? O que Jesus fez? Ele veio aqui, Ele foi um segundo Adão. Ele fez aquilo que o nosso primeiro representante não pôde fazer. Ele cumpriu a lei. Ele conquistou o direito de vida eterna. Ele tem direito de representar pessoas para viver eternamente. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele passa a ser representado por Cristo Jesus. Quem é que tem o direito da vida? Você? Não, Cristo. Mas espera aí, não tinha uma dívida? Tinha. E foi por isso que Jesus morreu. Ele morreu para que você e eu pudéssemos ter o perdão. Quer ver? Romanos, no capítulo 4 de Romanos 4, versículo 25. Olha só o que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morreu por conta da minha transgressão, por conta do meu pecado, para pagar o preço. E Ele ressuscitou para que eu, juntamente com Ele, pudesse ser considerado justo por Deus, justificado por Deus. É mérito seu? É mérito meu? Não.
não é mérito de nenhum de nós. É até interessante um outro texto que diz, Romanos, capítulo de número 9, versículo 11 até o 13, diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Sara, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eram gêmeos, estavam dentro do ventre. E Deus já tinha escolhido um e rejeitado o outro. Sabe por quê, meu querido? Porque não depende de nós. Não há nada em nós que possa agradar o Senhor, pelo contrário. Nós somos pobres, miseráveis, nus, não temos nada a oferecer. Nada a oferecer. E Deus estava mostrando isso para o povo, e você e eu precisamos entender isso. Sabe por quê, meu querido? Porque quanto mais nós olharmos o nosso estado e o que nós merecemos, mais nós vamos amar o Senhor Jesus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Quanto mais eu tenho noção do que é o inferno e que Deus me tirou de lá, mais eu corro para Jesus, não por medo do inferno, mas por gratidão por aquilo que Ele fez. Mas quando eu começo a me enganar e acho que há em mim alguma coisa boa, então eu começo a achar que tenho direito, começo a reclamar, começo a murmurar quando as coisas não vão acontecendo do meu jeito. Há quem diga que quando você ajuda alguém uma vez, você gera nele gratidão. Quando você ajuda a segunda vez, você gera expectativa. Quando você ajuda uma terceira vez, você já gera nele um senso de direito. E se você deixar de ajudar a quarta vez, ele vai reclamar e dizer que você é ingrato, que você é mau, que você deixou de ajudá-lo. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso. Ele vai fazendo isso com a gente. E o que Deus estava dizendo para esse povo: olha, eu estou colocando vocês nessa terra, não é por conta de vocês. Meu irmão, o que já aconteceu de bom na sua vida? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque não é pela sua bondade. Tudo que Ele já fez por você de bom, você deve agradecê-lo imensamente, porque você não merecia isso. E tudo que já aconteceu aos seus olhos de ruim na sua vida, agradeça a Deus. Porque qualquer coisa que seja melhor do que o inferno, nós já temos que ser gratos a Ele. Pastor, mas isso é pesado demais. Não, meu querido. É entendendo isso que eu vou conseguir ter um coração mais grato a Deus. Muitas pessoas mergulham em um estado depressivo, de tristeza, de desapontamento, exatamente por não ter noção disso. Muitos brigam com Deus, reclamam com Deus, murmuram contra Deus. Alguns se revoltam contra Deus por não entender isso. Mas se você entender, eu tenho convicção de que a maneira de você se relacionar com Ele vai ser muito diferente e muito melhor. A terra prometida, a terra de Canaã, ela era um símbolo do novo céu e nova terra. A terra de Canaã é um símbolo do novo habitar da humanidade com Deus. Nessa terra era para habitar a justiça, Deus estaria com eles. Ele seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Sabe, eles estariam juntos. Era para ser um lugar diferente de todos os outros lugares da terra. Mas já mostrando para o povo, olha, um dia, essa Canaã, ela vai ser perfeita.
E é quando Cristo Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nós já temos que viver gratos aqui, porque não é pela sua bondade, nem pela minha bondade, mas é por aquilo que Cristo Jesus fez, que nós podemos ter a certeza de um dia habitar com Ele nesse novo céu e nova terra. Nós estaremos com Ele. E nós estaremos com Ele, isso é importante de nós pensarmos, que a gente pode então confiar nisso, porque não depende de você e nem de mim. A gente vai morar lá apesar do que nós somos, apesar das nossas forças, apesar de nós. Isso nos motiva ainda mais. Porque esse povo viu que Deus disse, olha, vocês me provocaram a ira. Mas mesmo assim Deus estava colocando ele nessa terra. Quantas vezes nós provocamos o Senhor a ira? Quantas vezes nós desgostamos do Senhor? Quantas vezes nós o desapontamos? Quantas vezes nós pecamos? Mas apesar disso, Deus providenciou um meio de salvação que vai além do que você é. E que apesar do que você é, do que nós somos, nós podemos confiar que nós estaremos lá. O que no texto que nós podemos ver isso? Olha o versículo de número 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que passas a possuir, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe por quê, meus irmãos, que nós podemos descansar e ter a convicção e certeza da salvação? Porque a salvação não depende de nós, mas ela depende de Deus. Você não precisa ter medo de perder a salvação, porque se você de fato foi até Cristo Jesus arrependido, crendo que Ele é o único Senhor da sua vida, você pode descansar que Ele jamais vai perder uma batalha e deixar você embora. Apesar do que você é e apesar do que eu sou, então nós podemos descansar. Pastor, mas o senhor está falando disso só desse texto? Não é só desse texto. Esse texto está dizendo que o Senhor ia fazer isso, ia pôr eles lá dentro da terra por conta do que Ele havia prometido. E a Bíblia inteira, Deus repete essas promessas. Por amor a Isaque, por amor a Abraão, por amor a Jacó. Deus sempre repetiu isso. E quer ver um versículo que comprova isso muito claramente? Pode abrir a sua Bíblia. Em João capítulo 6, versículo 37, que vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. O Pai o dá. Se Deus o Pai prometeu a Cristo Jesus a sua vida, você pode ter certeza que você vai a Ele. Se você já foi a Ele, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, de que nenhum eu perca dos que me deste. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você quer coisa mais maravilhosa do que essa? Primeiro Deus diz para nós, olhe para você e veja que você é um miserável, pecador, que merece o inferno. Você não merece nada de mim. Eu quero que vocês lembrem, Deus dizendo, eu quero que vocês lembrem que vocês me provocam a ira, que vocês pecam contra mim. Eu quero que vocês lembrem disso. Mas eu estou fazendo isso não é para desesperar vocês. Eu estou fazendo isso é para que vocês entendam o que eu fiz por vocês. Eu tirei vocês de um lugar horrível. Tirei vocês de um lugar que vocês não poderiam sair. E eu fiz isso para que vocês estivessem o tempo todo comigo. E vocês podem descansar que eu sou fiel à minha palavra. Eu nunca vou deixar de cumprir a minha palavra. É isso que Deus está dizendo.
De tal forma, meu irmão, que não importa quem nós somos, o que importa é que se eu creio em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, eu posso ser o pior homem do mundo, que o Senhor Deus me tomará em suas mãos, por amor a Cristo Jesus, e porque Ele prometeu a Cristo Jesus. E eu serei ressuscitado no último dia, para habitar na Canaã celestial, para todo o sempre com Cristo Jesus. Não importa o que aconteça aqui, não importa o que nós enfrentarmos aqui, lembre-se, qualquer coisa que for melhor do que inferno, já é bom para nós. Mas você pode ter certeza que Deus tem muito mais do que isso. Deus tem uma vida eterna. Deus tem uma terra onde mana leite e mel o tempo todo, sem pecado, para que a gente habite com Ele eternamente. Eternamente. Eu quero terminar só lendo mais alguns versículos que nos encorajam ainda muito mais a respeito disso. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Paulo vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz todas as coisas, é toda e qualquer coisa mesmo. Coisas que aos seus olhos possam parecer ser boas ou possam parecer ser ruins. Tudo vai cooperar para o seu bem, o bem daqueles que amam a Deus. E qual que é esse bem? O que é isso que Deus me chamou? Qual que é o propósito disso? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O propósito de Deus para a sua vida é te torná-lo e me tornar mais parecido com Cristo. Ou seja, tudo vai cooperar para que a gente pareça mais e mais com Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Deus está dizendo, olha, eu chamei, eu o tornei justo, eu o santifiquei, eu o glorifiquei, e esse glorifiquei, Deus já está dizendo que um dia nós estaremos na glória com Ele, glorificados, corpo glorificado, como Cristo Jesus está. E aí Paulo vai dizer agora, olha que coisas maravilhosas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que vai te acusar se Deus está dizendo que você está justificado do seu pecado? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem que vai mandar a gente para o inferno se Jesus já morreu para pagar o preço do nosso pecado? E então, Paulo vai dizer que quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo fala isso porque eles estavam correndo risco de morte o tempo todo. Por isso ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias eles corriam risco de morte. Mas aí Paulo diz, nada, nem a morte pode tirar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu fecho com essas coisas maravilhosas. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que está em
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Merecemos o inferno, mas ganhamos o céu, meus irmãos. Que a gente possa viver gratos a Deus o tempo todo por tudo que vier até nós. Porque a gente pode sofrer essa vida toda, mas nós temos a certeza que mesmo não merecendo, nós herdamos a vida eterna. E esta palavra ninguém pode frustrar, porque quem disse foi o próprio Deus que nós servimos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome por aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos em Ti a salvação. Mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo quem nós somos, o Senhor um dia nos escolheu, um dia nos chamou, um dia nos declarou justificados do nosso pecado pelo pagamento de Jesus na cruz. O Senhor tem nos santificado e o Senhor há de nos glorificar juntamente com Cristo, porque o Senhor não é homem para mentir, mas o Senhor é um Deus fiel e justo que deu a sua palavra. E por aquilo que o Senhor disse a Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos confiar, acreditar e descansar, não por nós, mas por aquilo que o Senhor é. Nós então, ó Deus, te louvamos e te agradecemos por isso. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes conosco. E se tiver alguém nos visitando pela primeira vez, nós gostaríamos de lhe entregar uma pequena lembrança da nossa igreja. Nós fazemos isso sempre. Alguém? Aqui à frente tem a moça que está nos visitando. Muito obrigado pela sua presença. O David, Nayara, parente de vocês? Lá atrás também as senhoras. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe ricamente. Aqui também? Mas tu conhece, né? Obrigado pela presença de vocês também. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? E sempre que vocês puderem, estão convidados a estar conosco. Vocês possam se sentir bem no nosso meio. Aqui, Regina, do meio. Muito obrigado pela presença de vocês. Irmãos, e nós chegamos então ao final. Queremos desejar a todos vocês uma boa semana. Que o Senhor abençoe ricamente a semana de cada um de vocês. Peço só que me espere chegar até a porta para que eu possa cumprimentá-los individualmente. E enquanto eu chego lá, vamos nos colocar de pé, dar um abraço aí no seu irmão e desejar a ele uma boa semana. Seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Seja dada a ti, pelo que tens feito.